Esdras, do capítulo 4 ao capítulo 5, versículo 5. Ora, ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes das casas paternas e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, pois, como vós, buscamos o vosso Deus, como também nós lhe temos sacrificado desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Responderam-lhes, porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes das casas paternas de Israel: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e os inquietava, impedindo-os de edificar, e assalariaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Também nos dias de Artaxerxes, escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel e os companheiros destes a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta foi escrita em caracteres aramaicos e traduzida na língua aramaica. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, do teor seguinte, isto é, escreveram Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, e os seus companheiros, os juízes, os governadores, os oficiais, os persas, os homens de Ereque, os babilônios, os susanquitas, isto é, os elamitas, e as demais nações que o grande e afamado Osnapar transportou, e que fez habitar na cidade de Samaria e no restante da província da além do rio. Eis, pois, a cópia da carta que mandaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens de além do rio, assim escrevem: Saiba o rei que os judeus que subiram de ti a nós foram a Jerusalém, e estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade for reedificada e os muros forem restaurados, eles não pagarão nem tributo, nem imposto, nem pedágio, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, visto que comemos do sal do palácio, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela é uma cidade rebelde, e danosa a reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos. Por isso é que ela foi destruída. Nós, pois, estamos avisando ao rei que, se aquela cidade for reedificada e os seus muros forem restaurados, não terás porção alguma a oeste do rio. Então, o rei enviou esta resposta a Reum, o comandante, e a Sinzai, o escrivão, e aos demais seus companheiros, que habitavam em Samaria e no restante do país a oeste do rio.
paz. A carta que nos enviastes foi claramente lida na minha presença. E, ordenando eu, buscaram e acharam que desde tempos antigos aquela cidade se tem levantado contra os reis, e que nela se tem feito rebelião e sedição. E tem havido reis poderosos sobre Jerusalém, os quais dominavam igualmente toda a província da além do rio. E a eles se pagavam tributos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não seja edificada aquela cidade até que eu dê ordem. E guardai-vos de serdes remissos nisto. Não suceda que o dano cresça em prejuízo dos reis. Então, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, ficando interrompida até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém. E com eles estavam os profetas de Deus, que os ajudavam. Naquele tempo, vieram ter com eles Tatenai, o governador da província a oeste do rio, e Setar-Bozenai, e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: Quem vos deu ordem para edificar esta casa e completar este muro? Ainda lhes perguntaram: Quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Os olhos do seu Deus, porém, estavam sobre os anciãos dos judeus, de modo que eles não os impediram, até que o negócio se comunicasse a Dario, e então chegasse resposta por carta sobre isso. Neemias, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 69. Ora, depois que o muro foi edificado, tendo eu assentado às portas, e havendo sido designados os porteiros, os cantores e os levitas, pus Anani, meu irmão, e Ananias, governador do castelo, sobre Jerusalém. Pois ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E eu lhes disse: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os guardas estiverem nos postos, se fechem e se tranquem as portas. E designei dentre os moradores de Jerusalém guardas, cada um por seu turno, e cada um diante da sua casa. Ora, a cidade era larga e grande, mas o povo dentro dela era pouco, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que tinham subido primeiro, e achei escrito nele o seguinte: Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportara e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai,
Bilsan, Misperet, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zato, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bunui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Assum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate-Jearim, de Sefira e de Beerote, 743. Os homens de Ramá e Gaba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas. Os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Odevá, 74. Os cantores. Os filhos de Asaf, 148. Os porteiros. Os filhos de Salum. Os filhos de Ater. Os filhos de Talmon. Os filhos de Acube. Os filhos de Atita. Os filhos de Sobai, 138. Os Netinins. Os filhos de Ziá. Os filhos de Azufa. Os filhos de Tabaote. Os filhos de Querós. Os filhos de Siá. Os filhos de Padom. Os filhos de Lebana. Os filhos de Agaba. Os filhos de Salmai. Os filhos de Anã. Os filhos de Gidel. Os filhos de Gaar. Os filhos de Recaías. Os filhos de Rezim. Os filhos de Necoda. Os filhos de Gazão. Os filhos de Uzá. Os filhos de Pazéia.
os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Acur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tamá, os filhos de Nesias, os filhos de Hatifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soforete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Paquerete Azebaim e os filhos de Amon. Todos os netinins e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Estes foram os que subiram de Tel-Mela, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer. Porém não puderam provar que as suas casas paternas e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Dalaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Obaías, os filhos de Acós, os filhos de Barzilai, que tomara por mulher uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os arrolados nos registros genealógicos, mas não foi encontrado, pelo que, tidos por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta somava 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos foram 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435 e os seus jumentos 6.720. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br. Ministério Compartilhando.